Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. No cenário doméstico, no âmbito econômico, a semana se desenrolou com a divulgação do IPCA 15 de julho, que segue mostrando uma inflação baixa, benigna e bem comportada, deixando espaço para que o Banco Central comece a cortar juros já na próxima reunião, dia 30 e 31 de julho. Nossa expectativa é para um corte de 0,25 pontos percentuais, o que levaria a taxa Selic para o patamar de 6,25%. Ainda ao longo da semana, foram divulgados os dados de criação de empregos no mercado formal, o CAGED, que apontaram para uma criação de cerca de 48 mil postos de trabalho, ficando acima da expectativa do mercado, que esperava 29 mil. Esse dado reforçou a percepção de uma melhora gradual no mercado de trabalho. No âmbito político, o Ministério da Economia anunciou nesta semana a liberação de recursos do FGTS, o que deve impulsionar o consumo das famílias ao longo do segundo semestre. O impacto dessas medidas deve ser de 30 bilhões de reais neste ano e 12 bilhões em 2020, o que deve permitir que o crescimento econômico se aproxime de 0,8% em 2019. Ainda no cenário doméstico, com poucas notícias políticas, em função do recesso parlamentar, gostaríamos de colocar no debate uma ideia inicial sobre a reforma tributária, tema que estará em destaque ao longo dos próximos meses. Existem algumas oportunidades e desafios no cenário político envolvendo a aprovação da reforma tributária no Congresso. Acreditamos que, ainda que possa ser um processo complexo, dados amplos e variados conjuntos de interesses envolvidos na mesa, melhorias absolutas e relativas, quando comparado com outros países, são prováveis, dado o status do sistema atual, independentemente das complexidades do processo político. A reforma tributária tem um desafio político diferente do que a reforma da Previdência, pois divide consumidores e produtores e os respectivos representantes defendendo cada lado de uma forma ou de outra. A mesma divisão política pode ser em termos da divisão geográfica do Norte-Nordeste versus Sudeste-Sul, contribuintes líquidos versus recebedores de impostos, os subsídios, setor que é favorecido versus aquele setor que é desproporcionalmente sobrecarregado. Não obstante, as recompensas estão aí, ou seja, pequenos ajustes implicariam em mudanças materiais nos rankings e na vida efetiva dos contribuintes brasileiros. No geral, esperamos uma longa discussão que superará o escopo do segundo semestre de 2019 sobre este assunto, o que abre caminho para outros projetos a serem discutidos simultaneamente no Congresso. Já no cenário internacional, o destaque da semana foi a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Conforme era esperado, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros. Entretanto, o tom do pronunciamento do presidente do BCE pós-decisão foi menos dovish, ou seja, menos propenso a estímulos monetários, mesmo com sinais de desaceleração econômica no bloco europeu, PMIs e o IFO na Alemanha, o que enfraqueceu as expectativas por cortes de juros no curto prazo. Ainda no exterior, nessa semana, ocorreu a substituição da Theresa May pelo ex-prefeito Boris Johnson e em relação a esse evento, o que deve ficar no radar é que Johnson já declarou que o Reino Unido deve deixar a União Europeia no prazo de 31 de outubro. Por fim, nos Estados Unidos, a semana se encerrou com a divulgação da primeira leitura do PIB americano, referente ao segundo trimestre de 2019, que apresentou um crescimento de 2,1% em termos anualizados, ficando acima da expectativa do mercado, que era de 1,8%, com o consumo das famílias crescendo 4,3% na mesma base de comparação. Essa leitura do PIB americano afastou a preocupação com proximidade de fim de ciclo de expansão da economia e reforçou a percepção de corte de juros na próxima reunião, 30 e 31 de julho, na magnitude de 0,25 pontos percentuais, e uma medida de caráter preventivo, já que ainda que a economia
venha mostrando sinais mais robustos, segue no radar do Fed as preocupações e incertezas com relação aos acordos comerciais entre Estados Unidos e China. Diante desse panorama, agora eu vou comentar com vocês, investidores, as maiores altas e baixas ao longo dessa semana. Como destaque de alta, tivemos em primeiro lugar as ações da Cielo com uma alta de 11,8%, as ações da Ambev com uma alta de 9,9%, lembrando que ambas empresas divulgaram os seus balanços corporativos referente ao segundo trimestre nessa semana. As duas empresas apresentaram bons resultados, entretanto, a nossa visão de médio e longo prazo para ambas empresas são visões mais cautelosas por conta de um ambiente mais competitivo em ambos setores. Então, tanto para a Cielo, assim como para a Ambev, temos uma recomendação neutra. Por fim, em seguida, nós tivemos a alta das ações da Cyrela, uma alta de 7,8%. Já as maiores baixas ao longo da semana, em primeiro lugar, foi a CSN com uma queda de 6,2%, seguida pelas ações da Suzano e, por fim, as ações da Uzi Minas, uma queda de 5,9%. Agora, antes de encerrar esse programa, gostaria de comentar os eventos mais importantes na próxima semana. Sem dúvida nenhuma, as decisões de política monetária aqui no Brasil, a reunião do Copom e a decisão de política monetária nos Estados Unidos, a decisão do FONC, do Fed, do Banco Central Norte-Americano, serão os eventos mais importantes ao longo da próxima semana. Este foi mais um programa Giro da Semana. Um bom final de semana a todos e bons negócios na próxima semana.